Prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Sem luz, nós não vamos ter entendimento. E é das trevas que nasce a luz. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Então Deus disse: haja luz, e houve luz no primeiro dia. E é interessante que o sol Deus só fez no quarto dia, e já havia luz no primeiro. Porque não é o sol que ilumina o dia, é a luz, é Cristo, é a palavra. O que ilumina o seu dia é a palavra, não é o sol. O sol ele só fez no quarto dia e já havia luz no primeiro. O que é que eu aprendo aqui? Que uma casa sem luz, uma vida sem luz, sem esclarecimento, sem clareza daquilo que Deus quer da sua vida, tudo que estava desordenado, quando vem a luz volta ao normal. Por isso que a Bíblia diz que a maior arma de Satanás é cegar o entendimento, para que não resplandeça em você a luz do Evangelho da glória de Deus que está em Cristo Jesus. Mas quando o Evangelho expande dentro de você, quando o Evangelho esclarece para você o plano eterno, acabou, meu filho, você não vive mais em trevas. Uma pessoa que entende o Evangelho, ela não é mais submissa à derrota, ela não é mais submissa às trevas, ela não é mais submissa ao pecado. Ainda que ela peque, ainda que ela se desordene na vida, mas ela sabe, ela conhece a verdade. Por quê? Porque resplandeceu nela a luz do Evangelho. Então tudo que estava desordenado, quando vem a luz, volta ao normal. E se prepare, porque a luz está aumentando no Brasil. A luz está aumentando no Brasil. E você pode estar em algum lugar em trevas, você acendeu a luz, acabou, as trevas foram dissipadas. Então o que existe no Brasil não é trevas, é ausência de luz. Mas se chegar a luz, as trevas vão ser dissipadas, amém? Muita gente em desordem, desordem espiritual, desordem emocional, desordem física, desordem econômica, desordem ministerial, desordem familiar. Mas quando acende a luz, as coisas começam a ir para o lugar. Então, querido, o meu arrependimento, o seu arrependimento, não é um arrependimento de atitudes. Eu fiz isso aqui errado, eu vou me arrepender pela atitude. Não, nós temos que nos arrepender pela desordem. Eu não devo me arrepender só quando eu faço alguma coisa errada. Por isso que muitas pessoas se arrependem de que fazem errado e voltam a fazer, porque é um arrependimento de atitude, não de natureza. Quando nós nos arrependemos na natureza, o que muda é a nossa natureza. Foi isso que Jesus pregou para Nicodemos. Nicodemos foi procurar Jesus e ele disse: Senhor, eu sei que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. Só Deus pode fazer isso. E Jesus falou: Nicodemos, não adianta você saber, você tem que nascer de novo. Eu sei, não interessa o que você sabe, você tem que nascer de novo. Porque a sua natureza caída, a minha natureza caída, ela precisa dessa luz. Nosso arrependimento tem que ser pelo pecado, mas também pelo vazio que temos em Cristo. Você lembra de Paulo, o Saulo de Tarso, o homem, Everaldo, que entrava em casas, matava famílias, queimava casas com famílias dentro, arrastava mulheres pelas ruas, homens. O próprio Estevão que foi morto, a roupa de Estevão foi colocada diante de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, aquele homem que matava em nome de Deus, e o pior, ele achava que estava fazendo uma boa ação para Deus. Ele achava que estava fazendo coisas boas. Então o Senhor teve que encontrar ele no caminho e dizer: Paulo, você não está trabalhando para mim. E o pior, ele conhecia o Senhor, porque ele disse: quem és tu, Senhor? Ele sabia que era o Senhor, mas ele não sabia quem o Senhor era, porque ele não sabia que aquele Senhor queria que ele fizesse de outra forma. E por isso ele ficou cego. Ele ficou cego, é como se o Senhor estivesse dizendo: quando você abrir os olhos de novo, você vai ver de outro jeito.
eu vou trazer luz aos seus olhos. E agora o Senhor Jesus procura Ananias e diz: Ananias, vai na casa de Saulo, vai lá. Ananias ficou pensando: Senhor, o Senhor conhece esse homem? Ananias começou a pregar para Deus e o Senhor, aproveita que ele está cego e já mata ele. Esse homem é uma desgraça, ele faz mal para a igreja. E o Senhor disse: vai lá, Ananias, não discute. Às vezes a gente acha que é mais sábio do que Deus, mais santo do que Deus, mais puro do que Deus. Por quê? Porque nós temos uma percepção de plano individual, não de plano eterno. O teu plano individual só pode caber no plano eterno de Deus. Deus não vai se dobrar a você. Quando Deus te deu um plano individual, o seu plano individual tem que caber dentro do plano eterno do Senhor. Essa é a realidade. Então não adianta só se arrepender de tudo que a gente faz, nós temos que se arrepender de quem somos. E se prepare, irmãos. Como o pastor Douglas disse aqui, muitas coisas no Brasil estão caindo. Na realidade elas não estão caindo, elas estão vindo à luz. Agora Deus não precisa de ninguém para trazer elas à luz. Irmãos, o dilúvio não caiu enquanto a arca não estava pronta. Os filhos de Eli não morreram enquanto Samuel não estava pronto. Saul não morreu enquanto Deus não levantou Davi. Então Deus está aprontando um novo cenário para o Brasil. E o que é que eu faço? Tire os seus olhos daquilo que está caindo e coloque os seus olhos naquilo que está por vir. Você acha Davi um homem de Deus? Você acha Davi um homem de Deus? Mas um dia ele também trouxe a arca para Jerusalém de uma forma errada. Muitas coisas que estão caindo não é porque os homens e as mulheres não são de Deus, é porque estão se movendo de forma errada. E o que Deus está mexendo é na movimentação. Deus está dizendo: vocês estão fazendo a coisa certa do jeito errado, e agora eu vou ensinar para vocês como fazer o certo do jeito certo. Então Davi, quando ele viu que Uzá morreu, ele disse: tem alguma coisa errada. E ele foi para casa, porque embora ele tivesse uma boa intenção, a forma que ele estava fazendo estava comprometendo os próximos dias, porque ele estava imitando os filisteus em trazer a arca. E Davi ficou por 3 meses em casa. Como eu vou trazer a minha arca do Senhor? Interessante que a arca que matou um homem abençoou o outro. Então o problema não é a arca, era a forma que conduzimos ela. Amém, irmãos? Porque pessoas vão te amar e vão te odiar pelo mesmo motivo. Quando Simão pegou Jesus no templo, ele levantou Jesus e disse o quê? Esta criança será motivo de queda e elevação de muitos. O mesmo Jesus que faz pessoas te amarem, faz pessoas te odiarem. Então Davi está em casa pensando: como é que eu vou fazer? Aí alguém disse: Davi, você fez errado, você botou a arca no carro de boi. Quem fez isso foi os filisteus. E você não pode conduzir as coisas de Deus com as demandas da terra. E o pior, a gente quer aprender com a terra a cuidar das coisas de Deus. Você pode fazer um grande curso de administração para administrar a igreja, não é assim que se administra. Porque quem administra a igreja é o Espírito Santo. Você pode ser um grande orador, o anticristo também vai ser um grande orador. Tem gente que fala, mas não diz nada. Porque não adianta falar sem unção, irmãos. Não adianta falar se não tem o que dizer. Rasgou. Fica aqui comigo, não vai embora. Quando é que você quer para vir amanhã, irmão? O problema não é a nossa maldade, é a forma que estamos conduzindo as coisas. E quando a gente vê alguém errando, a gente diz: é um filho de Satanás, é o diabo. Não, às vezes é só a movimentação que está errada. Os fundamentos estão certos, mas as movimentações estão erradas. E Deus diz: você está fazendo a coisa certa do jeito errado. Davi foi para casa, então alguém disse: a arca, Davi, que tem que trazer no ombro. Só os levitas podem trazer a arca.
Aí Davi agora bota a arca nos ombros dos levitas, dá 6 passos, e cada 6 passos ele para e sacrifica um boi. 6 é o número do homem, porque Deus fez o homem no 6º dia. Boi representa a força do homem. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, eu não estou levando agora na minha força e nem na minha vontade, eu estou fazendo as coisas do teu jeito. Por isso eu sacrifico a vontade do homem e a força do homem, para que aquilo que é seu chegue do seu jeito aonde precisa estar. Então não é só fazer as coisas para Deus, perguntar a Deus, eu estou fazendo certo? É do jeito certo. A minha maior crise, as pessoas ontem me perguntaram, o rapaz, o Arthur, foi buscar a gente no aeroporto, precioso homem. O pastor Djalma pediu para ele me buscar no aeroporto, não, no hotel, levou a gente, e eu vi que ele cortou uns caminhos só para ficar mais tempo comigo no carro conversando. E ele disse, pastor, qual é a sua maior crise? Eu disse, a minha maior crise é orar o tanto que as pessoas pensam que eu oro. É jejuar o tanto que as pessoas pensam que eu jejuo. A minha maior crise, Arthur, é saber tudo que eu tenho que fazer e muitas vezes não achar em mim um coração correto para fazer o que eu preciso. E por isso eu tenho que passar hora após hora com Deus, para fazer do jeito de Deus e não do meu, porque eu já sei fazer, e a pior coisa é quando você já sabe fazer. E aí você começa a fazer do seu jeito e não mais do jeito de Deus. E quando você já sabe cantar, já sabe pregar, já sabe dançar, já sabe ir à igreja, muitas vezes você já não está mais na dependência de Deus. Porque não é só o que eu canto, é o que Deus quer que eu cante. Não é só o que eu danço, como Deus quer que eu dance. Não é só o que eu prego, como que Deus quer que eu fale. Que traga luz para o Brasil, Jesus. Ilumina a tua igreja, ilumina o teu povo. Aleluia, alguém está me entendendo aqui? Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem meu socorro, e ele vem saltando, Ele vem saltando sobre os montes. Sobre os montes, e eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes, seu amado, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Senta aí, irmão. Escute, Deus está aprontando algo para assumir o que Ele está removendo. Isso não significa que é uma nova pessoa, isso significa que pode ser em você mesmo. Ele está aprontando você para assumir o lugar daquilo que Ele está derrubando em você. Pegou?
Ele está levantando você, Ele está aprontando você, preparando você, aperfeiçoando você para assumir o lugar daquilo que Ele mesmo está derrubando em você. Embora Deus declare as coisas terminadas antes de elas serem removidas, perceba que Ele terminou com Saul. Saul só governou 7 dias na presença de Deus. Mas o Senhor só tirou ele do trono 40 anos depois. Porque o Senhor declara as coisas terminadas antes de serem removidas. Então tem muita coisa funcionando que já foi terminada, só não foi removida. Como assim? Deus deu uma palavra para Saul. Samuel falou para ele: vai a Gilgal, me espera lá, porque no 7º dia eu descerei e sacrificarei contigo. Quando Samuel chega, Saul está sacrificando. Ele diz: por que você não esperou? Ele disse: você estava demorando. Ele disse: hoje Deus teria confirmado. E agora Deus rasga de ti, Deus tira de ti o reino. 7 dias o cara governou na presença de Deus, mas ele ficou como rei por 40 anos. Então, tem muita gente com o título ainda, mas não tem mais a unção. Pegou? O título ele não é importante. O importante é a unção, que é a habilidade de Deus para você se mover naquilo que Deus te deu para governar. Então, por favor, não fixe os seus olhos naquilo que está caindo. Não vá para a internet bater naquilo que está sendo removido. Não fala do que está sendo removido, você não sabe. Mas fixe naquilo que Deus está construindo para assumir este lugar. Nós estudamos Apocalipse para saber dos acontecimentos. Deu uma catástrofe lá no Rio Grande do Sul, a gente pensa: Jesus está voltando. Apocalipse não é o estudo de acontecimentos. Apocalipse é a revelação do Filho de Deus. É Jesus se manifestando. A terra que era sem forma e vazia, irmãos, teve que ter luz para que Deus começasse a fazer coisas nela. Por isso que enquanto não acender a luz de Cristo na minha vida e na sua, o Espírito não vai trabalhar. Por isso que quando eu aceito Jesus, o Espírito vem habitar em mim para quê? Para expandir, para abrir espaço, para que Deus possa remover algumas coisas e construir outras. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: nós precisamos ver corretamente. Se as 7 igrejas do Apocalipse são 7 períodos da igreja na terra, vai vendo, em Éfeso ela perde o amor, depois ela fica fraca, depois ela fica mundana, depois ela fica profana, aí em Sardes ela morre, pensa que está viva, mas está morta. E a igreja que pensava que está morta, ele diz: mas tu estás viva. Em Sardes ela morre, aí quando chega em Filadélfia, ele diz: tu estás viva. Ele ressuscita ela com Lutero, ressuscita ela com Jerônimo Savonarola, ressuscita ela com os avivalistas dos séculos passados. E aí o último período da igreja na terra qual é? É nós. É Laodiceia. É Laodiceia. E o que é que ele diz para Laodiceia? Qual é o pecado dela? Pensas que és rica, pensas que não te falta nada. Irmão, eu vou te falar uma coisa séria: pior do que não ter é não ter e pensar que tem. Porque quando você não tem e tem consciência que não tem, você vai atrás para ter. Mas quando você não tem e você dorme em cima da espada, porque você acha que está tudo bem com você. E ele diz o que para ela? Qual é o conselho que ele dá para ela? Eu conselho que tu compre ouro puro para que tu sejas rica, vestes brancas para tampar a vergonha, e o último recado para essa igreja, que é os nossos dias: compre colírio para você ver.
para você enxergar. E o Senhor está fazendo isso com a igreja, irmão. A nossa geração está acordando, irmão. A nossa geração está acordando. A nossa geração está acordando. Tem uma galera que está acordando, irmãos. Tem uma galera que não quer só ser pastor de igreja, não quer só vender livro, não quer só, quer mais do que isso, quer Jesus, quer ver os seus olhos, quer ver a sua face. Porque quem olha para ele não entra em confusão. Olharam para ele e foram iluminados. É isso que o Paulo está tentando dizer aos coríntios. Ele diz que o diabo tem tentado cegar o entendimento de vocês. Mas não esqueça que você tem um tesouro aí num vaso de barro, para que a excelência do poder seja sua, seja Deus e não nossa. Por isso você é atribulado aqui fora, mas não é angustiado aqui dentro. É perseguido aqui fora, mas não é atribulado aqui dentro. É perseguido, mas não é abatido. É perplexo, mas não é desanimado. Levando no seu corpo o morrer de Cristo. Ou seja, ainda que as coisas exteriores tentam te pegar, o seu homem interior cresce a cada dia. Esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória que está por vir. Para de reclamar. Para de andar na alma. Estou morrendo, vou morrer, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Isso. Não, a nossa geração não pode ser uma igreja almática. Nós precisamos ser uma igreja consciente, uma igreja que trabalha no óbvio. O óbvio precisa ser dito, precisa ser feito, porque senão ele não é óbvio. E é interessante que para a igreja de Laodiceia, não, para a igreja de Filadélfia, a igreja do Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, obrigado Jesus. Ele diz: eu conheço as tuas obras, e diante de ti eu fiz o quê? Pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aí vem o último período da igreja, que é Laodiceia. E qual é os últimos capítulos para Laodiceia? O que é que ele diz? Eis que estou à porta e bato. Mas ele não tinha deixado a porta aberta aqui, que ninguém podia fechar. Mas ela entrou e ela mesma fechou e deixou ele do lado de fora. Até porque ele atrapalha o culto hoje. Se Jesus vem no culto, ele atrapalha a gente tem tudo na mão, tudo organizado, está tudo certo. A gente tem tudo que a gente vai cantar, tudo que a gente vai dizer, tudo que a gente vai falar, está tudo certo. Jesus é muito bom que ele não venha, porque ele atrapalha o culto. Nós temos horário, ele fica depois do horário. E ele não pode ficar depois do horário, ele tem que saber que eu trabalho no outro dia. E a gente ainda diz na cara de pau que o culto é dele. Não, mas o Espírito é sujeito ao profeta. Mas quem é que quer sujeitar o Espírito quando ele chega e derruba tudo, irmão? Quem é que quer sujeitar o Espírito quando ele vem e afoga a igreja de lágrimas, afoga a igreja de glória? Aleluia, alguém está me entendendo aqui? Aqui ele deixa a porta aberta, ninguém pode fechar. E quem é que fecha a porta? Ela mesma. Ela entra a porta, deixa ele do lado de fora. E aqui em Laodiceia ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, vocês ouvem todo mundo. Eu queria que vocês ouvissem a minha voz. Se vocês ouvissem a minha voz, eu entraria, cearia com você, e você cearia comigo. E ainda bem que Apocalipse não termina no capítulo 3, porque nós íamos terminar com uma igreja que pensa muito, mas não sabe nada, e um Jesus do lado de fora. E ainda bem que Apocalipse não termina aqui, porque no capítulo 4 João diz assim: depois dessas coisas eu olhei para o céu e vi que tinha uma porta aberta. Tinha uma porta aberta e uma voz que me dizia: sobe aqui, João. Vem cá, João.
eu vou te mostrar a minha igreja. Ai, ainda bem. Sabe por que tem muita gente falando mal da igreja? Porque está embaixo. Quando João foi chamado para cima, quando ele chegou em cima, ele começou a se animar, porque ele viu que tinha um que era digno de abrir o livro e tirar os selos. Ele viu que a Babilônia caiu. Ele viu que a igreja subiu. Ei, você quer ter esperança na igreja? Sai daí de baixo, sobe com ele, vai ver o que ele está mostrando, vai ouvir a voz dele. A porta pode ter sido fechada, mas eu olho para o céu e eu vejo uma porta aberta e uma voz que me diz: sobe aqui, João. Então você se prepare para ver corretamente. A nossa geração precisa tratar os olhos. Laodiceia precisa passar colírio nos olhos, precisa ter perspectiva de riquezas corretas, e ela precisa usar vestes brancas para tampar a vergonha da nossa incredulidade. Essa é a hora que você diz: ai, aleluia. Um dia, um homem trouxe um menino para Jesus expulsar o demônio. O Jesus estava no monte, Mateus capítulo 17. Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João, onde apareceu Moisés, apareceu Elias, e Jesus está lá no monte. Aí o pai traz o menino para os discípulos expulsar o demônio. Ninguém consegue expulsar o demônio do menino, irmão. E quando Jesus desce do monte, ele olha e diz: gente, ó geração incrédula, até quando eu suportarei isso? Ele chama de geração incrédula, os seus discípulos. De repente, ele começa a conversar com o pai do menino, chama o menino, ora pelo menino, o menino é liberto. Desce aquele silêncio, aquele temor, vai todo mundo para casa. Quando chega em casa, os discípulos perguntam: mestre, tem uma pergunta para o senhor: por que a gente não conseguiu expulsar o demônio do menino? Jesus disse: porque essa casta só sai com jejum e oração. Aí quando a gente ouve isso, o que a gente faz? A gente vai para o monte, orar e jejuar para Deus usar a gente para expulsar o demônio dos outros. Só que Jesus não está falando do demônio do menino, ele está falando do demônio dos discípulos, a incredulidade deles. Ele estava dizendo: essa incredulidade de vocês só sai com jejum e oração. Então não adianta você ir orar e jejuar para Deus te usar. Você tem que orar e jejuar para dizer: Deus, me dá fé. Eu quero acreditar em gente que ninguém acredita. Eu quero confiar em pessoas que ninguém confia. Eu quero investir em cidades que ninguém investe. Senhor, aumenta a minha fé, me dá sabedoria e graça. Mas não, a gente prefere ser usado. E Deus quer tratar da gente. E Deus está dizendo: eu quero tratar de vocês. Irmão, Elias foi um homem que orou, mandou fogo, veio trovão, veio fogo, o monte fumegou, meu Deus, relâmpago, clangor de buzinas. Tudo isso Deus fez através de Elias.
Mas quando Deus vai tratar com Elias, Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, não estava no clangor, não estava no tremor. Por quê? Porque Deus não te trata da mesma forma que te usa. Deus te usa de um jeito, mas te trata de outro. E a gente está esperando Deus vir e tratar a gente com o mesmo fogo que nos usa. Não, irmão, quando eu estou no meu quarto não tem esse avivamento. Receba, não tem nada disso. É só nós. E não adianta engrossar a voz. Oh Deus, não adianta. Não adianta fazer promessa, não adianta empolar o peito. Oh eterno, não adianta de nada. É melhor baixar a bola e chorar. Porque agora eu estou sendo tratado. Deus nunca vai te tratar da mesma forma que te usa. Por isso a minha oração é que os nossos olhos se abram, para a gente entender. Paulo deixou claro: não atente para as coisas que se veem. As coisas que você vê não são exatamente como elas são, porque o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. Por isso o Senhor está corrigindo a nossa maneira de ver, porque todos os trabalhos das trevas é proibir você de ver, é roubar a sua visão. Todo o trabalho das trevas, o inferno trabalha para que não resplandeça sobre vós a luz do evangelho da glória de Deus que está em Cristo. Então nestes dias eu e você temos que procurar ver segundo a perspectiva eterna. As coisas visíveis não são mais importantes do que aquelas que são aparentemente invisíveis. O mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo que você está vendo aqui, o físico. Eu quero chamar você nessa noite para olhar para a Bíblia e ouvir a voz. Ler a letra, mas ouvir a voz. Ler a letra, mas ver com a perspectiva de Cristo. Nós precisamos entender os princípios. Que quando algo está morrendo, algo está nascendo. Amém? Amém, irmãos? A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.